Fala galera apaixonada por motores! Se segura aí porque hoje a gente vai abrir o capô de uma das maiores tretas da história da TV automotiva. Ninguém gosta do Richard e ninguém nunca gostou. Imagina ouvir isso na frente das câmeras, sabendo que milhões de pessoas estariam assistindo? Pois é, essa frase veio de um ex-colega de trabalho do Richard Rawlings na Gas Monkey Garage. E enquanto o mundo via o sucesso brilhar, esse mesmo colega via o Aaron Kaufman lutar para manter a sanidade em uma parceria de 14 anos que estava desmoronando diante dos nossos olhos. Mas o que rolava quando as câmeras eram desligadas? Por que o cara com mãos de ouro finalmente chutou o balde do show que o tornou mundialmente famoso? Vem com a gente descobrir o que realmente aconteceu entre esses dois e o império que eles construíram no suor e na graxa. O ano era 2012. Primeira temporada de Dupla do Barulho. Em uma cena que muitos lembram, o Aaron estava sentado em um carro inacabado, cercado de ferramentas, com a cabeça pendendo para o lado e os olhos pesando. A cada poucos segundos, ele dava aquele solavanco, olhava para a equipe de filmagem totalmente grogue e voltava a apagar. Sabe o motivo? Ele estava há 38 horas acordado, direto. Enquanto isso, no pátio da oficina, Richard não largava o celular. Ele estava caçando o próximo negócio, empurrando mais uma lata velha para dentro da garagem. A Discovery queria 12 carros prontos em 24 semanas. Richard disse sim na hora, mas Aaron, ele só descobriu quando as câmeras começaram a rodar. No papel, o plano parecia simples. 3 mecânicos, 12 projetos customizados, 6 meses. O problema é que cada carro tinha que estar pronto, rodando e vendido em 2 semanas. Um trabalho que qualquer oficina séria levaria 6 meses para entregar. Aaron morava em Fort Worth, a uns 70 quilômetros da garagem em Dallas. Com um trânsito pesado, ele levava 1h30 para ir e outra para voltar. Ele saía de casa às 5 da manhã e só voltava depois da meia-noite. Muitas vezes ele nem voltava, dormia no banco de um carro na oficina e tomava banho de mangueira no quintal enquanto a produção continuava filmando. O melhor amigo dele na época, Scott McMillan, viu Aaron encarar semanas de 110 horas de trabalho. E Richard? Bom, ele aparecia, gravava por algumas horas e desaparecia. No final do primeiro ciclo, o cálculo era bizarro. Aaron tinha mais de 1.300 horas de oficina, enquanto Richard mal chegava a 200. Em uma gravação, perguntaram ao Richard qual era a importância de Aaron. Ele riu e brincou dizendo que mantinha o barbudo acorrentado na oficina para ninguém roubá-lo. Todo mundo riu, menos o Aaron. Ele estava embaixo de um carro, coberto de óleo, ouvindo cada palavra. 5 anos depois da estreia, ele assistiu a apenas 3 episódios do programa. De mais de 100 capítulos, ele só viu a estreia e um especial porque um amigo deu uma festa e o obrigou a ver. A explicação dele era direta. Se ele assistisse e odiasse o que visse, ele não conseguiria mais trabalhar. Ele não tinha controle sobre a edição, sobre como cortavam suas falas ou como a relação dele com o Richard era moldada para a TV. A estratégia dele era o isolamento, focar na mecânica e ignorar a transmissão. Diferente de muitos ali, Aaron não era uma celebridade que gostava de carros. Ele era um construtor autodidata. Aos 16 anos, ele já era o cara que consertava o que ninguém mais conseguia. Em 2004, bem antes da TV, Richard entrou em uma loja de peças onde Aaron trabalhava. Ele ficou observando o rapaz mexer em um motor por 20 minutos. O jeito calmo, focado e quase cirúrgico de Aaron chamou a atenção. Ele ofereceu um emprego ali mesmo. Naquela época, a Gas Monkey Garage era só um bico enquanto Richard vendia equipamentos hospitalares. Eles viajavam o país juntos, rebocando carros. O esquema era sempre o mesmo. Richard dirigia até o fim da manhã, abria uma cerveja e passava o volante para Aaron, que dirigia a noite inteira. Richard descrevia essas viagens como os melhores momentos da sua vida. E Aaron raramente mencionava o assunto. Anos depois, Richard soltou uma frase que chocou os fãs. O Aaron nunca foi meu amigo, ele era meu funcionário. Se eles nunca foram amigos, por que Aaron aguentou tanto tempo? E o que foi a gota d'água? Preparem-se, porque em 2014 a coisa ficou pessoal quando tentaram controlar até a famosa barba dele. Tudo começou quando Aaron comentou com os produtores com certa antecedência, esperando uma conversa rápida e, quem sabe, algumas risadas. Em vez disso, a resposta foi um sonoro não.
Não foi preferimos que você não faça isso ou podemos conversar, foi um não direto, seco e firme. Ele simplesmente não podia fazer a barba. Aaron parou por um segundo, achando que só podia ser piada. Mas não era. Eles estavam falando muito sério sobre controlar algo tão básico quanto o rosto do próprio mecânico. Sempre calmo e direto, ele explicou sua posição. Ele deixou claro que não lidava bem com ordens sobre o que não podia fazer com o próprio corpo. Se eles queriam que a barba ficasse para o programa, a única coisa que precisavam fazer era pedir com educação. Mas, se insistissem na proibição, o acordo seria o seguinte: ele caminharia até a farmácia mais próxima, compraria um barbeador e tiraria tudo na frente das câmeras, com todo mundo assistindo. O tom dos produtores mudou na mesma hora. Eles pediram gentilmente e Aaron concordou em manter o visual. Ainda assim, algo se quebrou naquele dia. A barba não era mais apenas pelos no rosto, havia se tornado marketing. O personagem Maravilha Barbuda pertencia ao programa, e Aaron, o ser humano, começou a se sentir em segundo plano. E à medida que as temporadas passavam, as amarras criativas só ficavam mais apertadas. Volte para 2013. Ele construiu um Ford Falcon 1963 para a famosa subida de montanha de Pikes Peak. O carro era um monstro, equipado com biturbo e um trabalho pesado de fabricação sob medida. O projeto levou meses, custou muito dinheiro e exigiu o máximo de sua criatividade. Exatamente o tipo de desafio que o fazia se sentir vivo como construtor. No entanto, depois desse marco, a emissora mudou a rota. A ordem era que os projetos futuros fossem menores, mais rápidos e mais baratos. Aaron ainda tentou lutar por ideias mais ambiciosas. Em determinado momento, ele apresentou o projeto de um De Tomaso Pantera com motor EcoBoost. Seria uma construção complexa, exigindo pelo menos 12 semanas de fabricação pesada e engenharia sob medida. A resposta da produção? Rejeição imediata. Era caro demais, demorado demais e não servia para a televisão. Com o tempo, todo o plano ambicioso que ele levava à mesa tinha o mesmo destino. Para alguém conhecido como um dos construtores mais brilhantes da oficina e talvez de todo o estado do Texas, aquilo começou a parecer um grande desperdício de potencial. Enquanto isso, Richard prosperava no caos. Prazos apertados, negócios arriscados e vendas de última hora eram a sua zona de conforto. Quanto mais rápido as coisas aconteciam, mais energizado Richard ficava. Aaron caminhava exatamente na direção oposta. Ele ansiava por tempo, precisão e um trabalho artesanal que fizesse sentido. Eles estavam presos, trabalhando lado a lado, mas remando para objetivos completamente diferentes. A tensão ficou impossível de ignorar. Em 2016, Aaron simplesmente parou de dar novas ideias. Ele aparecia, construía o que mandavam e fazia a sua parte diante das câmeras. O brilho no olhar havia sumido. Se as primeiras entrevistas mostravam entusiasmo genuíno, as últimas revelavam apenas um homem tentando sobreviver a mais um dia de gravação. O ambiente na Gasmank ficou pesado e todos percebiam o desgaste. No final de 2016, Aaron estava sentado sozinho em sua caminhonete no estacionamento da oficina. Motor desligado, luzes apagadas. A Gasmank estava silenciosa à sua frente e, por um raro momento, não havia câmeras. Ele tinha acabado de encarar mais um turno de 16 horas e sabia perfeitamente como seria o dia seguinte. Longas jornadas, prazos sufocantes e pressão contínua. Ele olhou pelo para-brisa, esperando sentir algo, orgulho, empolgação ou até mesmo raiva, mas não veio nada, apenas um vazio. Aquele silêncio ensurdecedor dentro dele disse muito mais do que qualquer discussão. Em vez de fazer um grande anúncio, Aaron começou a se mover nos bastidores. Ligou para velhos amigos da indústria, procurando galpões disponíveis em Dallas. Nas madrugadas de insônia, desenhou planos de negócios. Pesquisou novos fornecedores de equipamentos. Ele não queria outro contrato de TV ou uma marca chamativa. Ele queria controle sobre seu tempo, seus projetos e seu futuro. O foco seria simples e direto. Caminhonetes clássicas Ford F100, do final dos anos 50 até o final dos anos 70. Eram máquinas honestas, mecânica raiz, confiáveis e até então ignoradas pelas grandes empresas de customização. Era a união perfeita entre paixão pessoal e oportunidade de mercado.
Mas sair não seria tão simples. O contrato com a Discovery controlava sua agenda e até sua imagem pública. Quando pediu para deixar a série pela primeira vez, a resposta da emissora foi um sonoro não. Ofereceram mais dinheiro na esperança de consertar as coisas, mas não funcionou. Quando perguntaram o que ele realmente queria, a resposta foi curta: liberdade. Sem bônus, sem tratamento VIP, apenas o direito de seguir seu próprio caminho. Após meses de negociações arrastadas, com Richard descobrindo os planos de saída através dos produtores e não do próprio Aaron, o aviso oficial veio no início de 2017. Richard publicou uma nota dizendo que a saída o pegou de surpresa, mas que a oficina continuaria a todo vapor. Aaron não rebateu publicamente, mas deixou claro em entrevistas futuras: para continuar fiel a si mesmo e construir os carros complexos que amava, ele precisava sair. Em março de 2017, seu último episódio foi ao ar. A dinâmica do programa nunca mais foi a mesma, culminando em seu cancelamento silencioso em 2020. Será que Aaron conseguiria vencer sem a máquina do Richard por trás? A resposta veio no final de 2017, quando ele abriu a ArcLight Fabrication, em Dallas. A oficina era menor, a equipe foi escolhida a dedo e não havia câmeras o vigiando. Nada de prazos inventados para a TV. No papel, era a liberdade absoluta. Na prática, os primeiros meses quase acabaram com ele. E não foi por causa da graxa, mas pela burocracia de ser dono de um negócio. Ele admitiu mais tarde que ser o chefe foi mais difícil do que qualquer desafio na televisão. A pressão foi tanta que afetou seu relacionamento e seus cachorros mal ouviam em casa, mas era o preço da independência. O objetivo da ArcLight era ousado: criar um ecossistema completo de peças para que qualquer pessoa, mesmo com pouca experiência, pudesse montar uma Ford F-100 encomendando tudo de um só lugar. Foi então que a Discovery bateu na porta novamente. Após muita insistência, chegaram a um formato onde Aaron ditava as regras, resultando no programa Shifting Gears em 2018. O ritmo era mais lento, focado nos detalhes mecânicos, o exato oposto da série. Durou 2 temporadas, mas para Aaron foi uma vitória. Ele provou que podia fazer TV nos seus próprios termos. As pessoas ainda perguntam se Aaron e Richard são amigos. A verdade está no meio do caminho. Eles não se odeiam, mas também não são próximos. A relação se acomodou em um espaço estranho entre ex-sócios e estranhos que dividiram um capítulo intenso da vida. Eles apenas têm visões de mundo opostas. Richard ama os holofotes, a energia da marca e o caos das negociações rápidas. Aaron prefere o silêncio da oficina, o desafio técnico e a precisão do trabalho bem feito. Nenhum dos dois estava errado, eles eram apenas incompatíveis a longo prazo. Ambos precisaram um do outro para chegar ao topo. Richard precisava do talento de Aaron e Aaron precisava da visão de negócios e da plataforma dele. Hoje, Aaron divide seu tempo entre a ArcLight e as corridas. Em 2022, ele voltou a Pikes Peak com uma Ford F1 1949 chamada Old Smoke, competindo finalmente no evento para o qual passou anos preparando o carro dos outros. Ele escolhe seus próprios projetos, e se um cliente aparece com uma ideia que exige tempo e criatividade, ele aceita de braços abertos, sem nenhum produtor de TV gritando no seu ouvido. O programa mudou a vida dele, mesmo o tendo levado ao limite, e Aaron aceita bem os dois lados desta história, enquanto trabalha em paz na sua oficina. Deixe a sua opinião nos comentários sobre essa dinâmica entre Aaron e Richard, e o que você acha que pesou mais nessa decisão histórica do mundo automotivo. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias dos bastidores. Clique também no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, você vai curtir bastante.